A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou liberar uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica, profética, que provavelmente produzirá milagres para a sua vida. E a ministração de hoje está baseada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista São João, no capítulo de número 16, no versículo de número 32. É uma palavra que Jesus está dizendo aos seus discípulos, que Jesus diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Veja a declaração de Jesus em relação aos seus discípulos, em relação a si mesmo, em relação ao Pai. Jesus está percebendo, por regência do bendito Espírito Santo, não somente o cumprimento pleno do plano de Deus que o Pai havia estabelecido para ele, mas também o testemunho do próprio Espírito Santo no espírito do homem Jesus, sinalizando a aproximação da sua morte. E nesse processo que o levaria à morte, Jesus já tem a consciência de como os seus discípulos se comportariam diante das adversidades, das provações e do cumprimento fidedigno do plano de Deus para a sua vida, para o seu propósito existencial, que é a morte por cruz. Jesus, diante disso, olha para os seus discípulos e percebe que os seus discípulos, na hora mais necessária de dar testemunho da fé, de mostrar onde está fundamentada a fé, a esperança, o amor, os discípulos vão cambalear, vão demonstrar a fragilidade da fé quando Jesus diz aos mesmos: eis que vem a hora. Esta hora que Jesus está se referindo é a sua morte na cruz. É o momento em que o próprio Pai irá oferecê-lo como oferta sacrificial no altar chamado Calvário. E Jesus, ao se referir a esta hora, a hora crucial, a hora da sua dor, a hora do seu sentimento de abandono, onde ele irá experimentar dores físicas, dores emocionais e dores espirituais. E ele diz assim: e esta hora já é chegada, ou seja, está no momento da centralidade do propósito, ou da vontade, ou do plano que Deus reservou e estabeleceu para ele. E o interessante é que Jesus tem a consciência plena do seu propósito existencial. E diante disso, ele avisa aos seus: esta hora é chegada e vós sereis dispersos, cada um para o seu lado. Quando Jesus se refere a isto, Jesus está dizendo que o momento da sua dor, da sua oferta, quando ele irá substituir, como substituiu toda a humanidade na cruz do Calvário, os discípulos não teriam estrutura para suportar isto. E diante disso, os discípulos iam dar um exemplo não positivo, mas um exemplo de despreparo, um exemplo de falta de solidariedade, de apoio, de comunhão, de valorização, porque ele diz que neste momento os discípulos seriam dispersos. Esse dispersar de Jesus, quando ele afirma para cada lado,
Outra versão diz para sua casa, é que os seus discípulos abandonariam o mestre e voltariam para a sua residência. Ao voltar para a sua residência, eles iam voltar para as atividades profissionais de outrora que eles exerciam, ou seja, o ministério, o Cristo, o relacionamento seriam colocados em segundo plano e a prioridade dos discípulos, Jesus os conscientiza disto, seria a sua vida pessoal, a sua dedicação ao materialismo e o Cristo, em um processo, ficaria desprezados pelos próprios discípulos. E Jesus diz assim: e me deixarei só. Olha, Jesus, ao usar o verbo deixar só, mostra o sentimento de desvalorização, de abandono, de descrédito, de rejeição, estabelecido pelos próprios discípulos. Olha, vale salientar a você que estes discípulos, eles tinham visto Jesus fazer algo maravilhoso. Por exemplo, esses discípulos, eles viram Jesus se transfigurar no Monte das Oliveiras. Estes discípulos, eles viram Jesus andar de forma miraculosa e sobrenatural sobre as águas do mar. Esses mesmos discípulos que presenciaram tudo isso com o Mestre, que cearam com o Mestre, Jesus agora tem a liberdade, a consciência de falar acerca do comportamento deles, não só externo, mas também interno, quando eles dizem, me deixarei só. Mas o que eu quero destacar com você hoje aqui é esse posicionamento de Jesus, é esta certeza de Jesus, a convicção de Jesus, ao ponto de Jesus afirmar aos discípulos o seguinte: me deixarei só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. É justamente essa temática que eu quero tratar com você agora. Eu não estou só, o Pai está comigo. Esta convicção de Jesus nos ensina uma série de lições. E a primeira lição que Jesus nos ensina: não espere nada das pessoas que você fez investimento na vida delas, porque nos momentos mais cruciais da sua vida, ela ou elas irão te abandonar. Vou repetir: não espere nada das pessoas que você fizera um investimento na vida delas, porque nos momentos mais cruciais da vida delas, elas irão te abandonar. Mas qual é a grande certeza? Jesus ensina que o segredo não é estar preso a essas pessoas. O grande segredo é você estar conectado com o Pai, porque o Pai é diferente das pessoas que se relacionam conosco. As pessoas se relacionam conosco baseados em interesses, baseado em segundas intenções, procurando sempre extrair de cada um de nós vantagens, privilégios, algo que vai promovê-los e levá-los ao nível mais alto na vida. Deus não. Deus, independente das circunstâncias, independente da nossa estrutura, independente daquilo que temos ou não, Ele se relaciona conosco. E se relaciona conosco não por interesse, mas por amor. E o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor imensurável, é um amor extraordinário e é um amor sofredor. É um amor
que não tem segundas intenções, porque Deus não se relaciona conosco pelo que nós temos, Ele se relaciona pelo que nós somos. E Jesus tinha esta convicção do que Ele era para Deus e do que Deus era para Ele, ao ponto dele afirmar: vocês me deixarão só, mas saibam de uma coisa, eu não estou só, o Pai está comigo. Guarde bem isto, e eu quero enfatizar mais uma vez: não espere nada de pessoas que você fez investimento na vida delas, porque nos momentos mais cruciais da sua vida, elas irão te abandonar. Mas tenha convicção do seu relacionamento profundo com Deus dos céus, porque Ele jamais irá te abandonar, porque Ele não é similar aos homens. A segunda grande lição que Jesus deixa aqui para nós é que Jesus afirma o seguinte: me deixareis só, mas eu não estarei só. Veja, Jesus aqui, ele, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu sabor pela vida, na convicção do seu propósito existencial, Jesus sabe e distingue solidão de andar só. Aqui é um segredo fenomenal para que possamos ter uma vida qualitativa no reino de Deus, na face da terra, diante dos homens, diante de Deus e diante de nós mesmos. Porque Jesus, ele tem a capacidade, a habilidade de diferenciar solidão de viver só. O que é isto? Jesus está dizendo: vocês me deixarão, mas eu não estarei só. Ou seja, não haveria mais a presença dos discípulos ao redor de Jesus. Mas ele diz para eles: a ausência de vocês não é sinônimo de solidão. Vocês podem até pensar que eu estou abandonado, mas eu jamais estarei abandonado e não viverei em solidão. Não viverei em solidão e não andarei sozinho. O que Jesus está ensinando? Quantidade de pessoas, número de pessoas, ok? Que se afastam de nós, não são sinônimos de solidão, porque o grande segredo é que você não depende de quantidade de pessoas para desenvolver o processo construtivo da história da sua vida. Existem pessoas ilhadas em meio à multidão. Ela se sente rejeitada, abandonada, desacreditada, desvalorizada, inútil, um produto descartável, mal amada em meio à multidão. E Jesus está ensinando: eu não dependo de quantidade de pessoas para desenvolver a minha história na face da terra. Podem todos vocês me deixarem, mas eu não estou só. Isto é sinônimo de qualidade de vida. Jesus nos ensina o seguinte: não tenha cordão umbilical preso em pessoas, porque pessoas, elas atuam de forma injusta, de forma ingrata, e o objetivo delas nestas atuações é para te paralisar, para te amordaçar, para impedir o teu progresso. Quando você tem consciência daquilo que Deus estabeleceu para você, você pode viver só,
mas bem acompanhado. É isto que Jesus está dizendo. Eu andar sozinho não é sinônimo que eu estou em solidão. Porque a solidão, ela te leva a um processo de separação, a um corte, a um processo de solidão, mesmo que você esteja em meio às multidões. Mas Jesus está dizendo: eu não dependo de pessoas para viver bem comigo, com meu Pai e com a sociedade. Vocês podem me abandonarem, me deixarem, mas eu não estou só. Então, Jesus nos ensina: você andar sozinho não significa que você está em solidão. Significa que você está construindo uma história de vida salutar, com qualidade, com excelência, e que você não é dependente de carícias humanas, de elogios humanos, de apoio humano, de manifestação humana para você alimentar o seu ego. Você tem a convicção que o Pai está contigo, que você tem um propósito existencial, que você está no centro da vontade de Deus e jamais você será dominado por uma solidão, porque você sabe o que o Pai estabeleceu para ti. Outra verdade interessante que Jesus estabelece neste versículo é a sua expressão de dizer: eu não estou só. Ou seja, quando Jesus afirma eu não estou só, Jesus está fechando todas as portas para as doenças emocionais, para as crises existenciais. Isto é certeza, isto é remédio, isto é terapêutico, para que as atitudes das pessoas não venham gerar enfermidades no interior. No entanto, Jesus se posiciona: vocês podem ir embora, mas eu não estou só. Significa posicionamento, significa blindagem nas emoções, gerenciamento emocional, para que uma atitude de ingratidão não venha se tornar um punhal na alma, fazendo o coração sangrar e a alma ser dominada por tristeza. Então é a convicção: eu não preciso estar cercado de pessoas para desenvolver a minha história. Eu posso andar sozinho, mas o propósito de Deus na minha vida jamais será frustrado. Por quê? Porque eu jamais ando sozinho. Eu posso estar sem ninguém do meu lado, mas eu não estou ilhado em mim mesmo. Eu não vou me auto-abandonar. Eu não vou ser escravo de uma solidão. Não, eu tenho a convicção do que eu sou, porque eu estou na terra e o que Deus estabeleceu para mim cumprir. No entanto, podem me deixar só, mas eu não estou só. A outra grande verdade que Jesus nos ensina nesta declaração é que Jesus diz assim: e me deixarei só, mas eu não estou só. Aí Jesus encerra a frase dizendo: o Pai está comigo. Existem três verdades extraordinárias
nesta declaração de Jesus? Primeiro, que ele está se referindo a Deus. Só que ele não chama Deus de Deus. Ele chama Deus de Pai. De Pai. Isso vai nos ensinar algo muito interessante. Quando você tem essa convicção que você tem um Pai, que você tem um relacionamento com este Pai, e que você é filho amado deste Pai, você não aceita viver lambendo as feridas que as pessoas injustas, ingratas, covardes fizeram com você, ao ponto de te abandonar. Como eu vos disse, esses discípulos que Jesus está dizendo que vão deixá-los, são os mesmos que estão na transfiguração, são os mesmos que viram ele andar sobre as águas do mar, são os mesmos que estiveram ceando com ele, que acompanharam. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês não valorizam o meu relacionamento com vocês, mas eu valorizo o meu com o meu Pai. Talvez vocês não me consideram, não me valorizam como amigo, mas eu tenho um Pai que me honra e me valoriza como Pai. Então, diante das circunstâncias que a vida e essas pessoas promovem para nos atingir, lembre de uma coisa, que você é filho, que você tem mais do que um Deus. Você tem um Pai de relacionamento, um Pai de intimidade, um Pai de compaixão, um Pai de misericórdia, um Pai de amor, um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Podem ninguém querer cuidar de você, Ele cuida. Podem todos te abandonarem, Ele jamais te abandonará. Podem todos se levantarem contra ti, Ele é o único que estará ao teu lado, ao teu favor, te defendendo. Então, abra seus lábios e proclame: eu não estou só, o Pai está comigo. Tenha convicção que você tem um Pai. Agora, outro detalhe que Jesus afirma. Olha, isso é muito interessante, porque quando Jesus usa o verbo deixar em relação aos discípulos, o verbo está conjugado no futuro. Jesus diz assim: me deixareis só. Mas quando ele fala da presença do Pai, ao utilizar o verbo estar, Jesus poderia conectar o verbo estar com o verbo deixar e dizer assim: olha, eu não estou só, porque o Pai não me deixará só. E nós entenderíamos. Só que Jesus, no relacionamento, quando usa o verbo em relação ao Pai, ele não coloca no futuro o verbo estar. Ele coloca num presente progressivo, constante, pleno, contínuo, permanente. Ele diz assim: o Pai está. Veja a certeza de Jesus. Jesus não disse para os discípulos: o Pai esteve e hoje não está mais. Jesus não disse: o Pai estará, ou seja, não está hoje, mas estará amanhã. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está afirmando: o Pai está, ou seja, com vocês ou não, o Pai nunca me deixou. Mesmo vocês andando comigo outrora, o Pai já estava comigo. O Pai está comigo neste momento. E amanhã o Pai continuará comigo. Sabe o que é isso? Certeza plena da presença permanente e contínua do Pai.
É isto que cada um de nós precisamos entender, absorver. Pode não estar ninguém à nossa volta. Pode um pai nos abandonar, biológico. A mãe biológica nos abandonar. E a Bíblia afirma isso em Isaías 49:15. Pode o pai, pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Pergunta o Senhor. Todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Ou seja, todos podem esquecer de você, todos podem te desprezar, todos podem te abandonar e te deixar só, jamais em solidão, porque o Pai está. Tenha convicção que o Pai está contigo, está contigo, está contigo. Se você quer prova disto, Isaías 43:2. Se passares pelas águas, não temas, eu estou contigo. Se passares pelos rios, não temas, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, como o rio não vai te afogar, te submergir, o fogo também jamais te queimará, porque eu estou contigo. Tenha convicção que o Pai não esteve com você, o Pai está com você. Tenha convicção que o Pai não estará com você, Ele está com você. Agora, olha esta palavra de Jesus. Isso aqui é muito rico, quando ele diz, o Pai está, mas ele vai apontar para os discípulos com quem o Pai está. Ele diz, olha, tem uma coletividade, e a coletividade, ele já dá o prenúncio que irá abandoná-lo, mas da coletividade ele vai para a individualidade, e ele diz assim, o Pai não está conosco. Ele diz assim, o Pai está comigo. O que Jesus está dizendo? O Pai não está só ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, na minha vanguarda e na minha retaguarda. O Pai está em mim, dentro de mim, junto a mim. Isto é muito forte, porque quando a gente entende que cada um de nós somos portador da presença de Deus, nada na vida vai nos abater, nos derrubar, fazer a gente esmorecer, porque as intempéries, as injustiças, as rejeições, as ingratidões, as covardias que os seres humanos fazem em nós, por não saber nos valorizar na essência que deveríamos ser valorizados, e nos abandonam. Quando você tem a convicção que você é portador da presença de Deus, nenhum ato desse é capaz de abrir doenças emocionais, gerar doenças emocionais em você, porque quem está entronizado em você é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, eu estou aqui diante de ti, conclamando a você a evocar essa fé, a evocar esta confiança. E você que vive em crise, porque foi abandonado pelo cônjuge, foi abandonado pela família, foi abandonado pelos companheiros de trabalho, foi abandonado na faculdade e até mesmo numa instituição eclesiástica, te colocaram de lado. Saiba de uma coisa, você não está
está só. O Pai está consigo. O Pai está contigo. O Pai está presente em sua vida. Não é porque você está andando sozinho ou sozinha que você está em solidão. É melhor andar sozinho do que com pessoas tóxicas te acompanhando, porque o que Deus reservou para você, nenhuma delas são capazes de vivenciar, de presenciar e de desfrutar. Este propósito é contigo. Siga avante, vá em direção ao teu propósito. Por quê? Porque você não está só. O Pai está contigo. Fique com esta palavra. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.